Anunciamos a presença do Ministro de Estado da Educação, ministro Camilo Santana. Acompanhado do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, presidente Manuel Palácios. Também da secretária de Estado de Educação do Distrito Federal e membro do Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED, secretária Elvia Paranaguá. Também do presidente do Conselho Nacional de Educação, CNE, Luiz Cury. Também do vice-presidente da Undime, dirigente municipal de educação de Ibaretama, Ceará, Alessio Costa Lima. Senhores, por favor, queiram se assentar. Mais uma vez, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para o encontro Alfabetiza Brasil, Diretrizes para uma Política Nacional de Alfabetização das Crianças. O evento tem o objetivo de apresentar os dados da pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira sobre as expectativas de aprendizagem dos estudantes ao término do segundo ano do ensino fundamental. Nós, para palavras iniciais, nós gostaríamos de convidar a falar Para palavras iniciais, senhoras e senhores, gostaríamos de convidar a falar o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Com a palavra, o presidente Manuel Palácios. Fique à vontade. Bom dia a todos e a todas. Senhor Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana. Saúdo todos os membros da mesa. Alessio, Cury, professora Elvia. Vejo aqui vários dirigentes do MEC, nosso pessoal lá do INEP, que muito trabalhou para chegar à proposta que hoje apresentamos. Estou vendo aqui o Padula, secretário municipal de São Paulo, e vários secretários municipais. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Esse é um momento muito especial para o INEP, e acredito que com um impacto muito significativo na educação pública brasileira. A avaliação da alfabetização, a essa altura, já tem uma história de pelo menos uns 20 anos. Sobral realizou as primeiras avaliações externas da alfabetização ainda no iniciozinho de 2000. Minas Gerais implantou o seu programa de avaliação da alfabetização em 2006, o SPAES criou o SPAES Alfa no mesmo período, a Ana Selva está aqui, Pernambuco implantou o programa de avaliação da alfabetização por essa mesma época, e temos uma história de avaliação da alfabetização que hoje alcança pelo menos 17 unidades da federação. À medida que os programas de avaliação da alfabetização foram sendo implantados, especialmente a avaliação da leitura, São Paulo também tem um programa de avaliação da alfabetização, cada sistema foi estabelecendo o que considerava adequado como desempenho para a criança alfabetizada. Nós vamos encontrar medidas que são referência para a alfabetização completa das crianças que finalizam o segundo ano do ensino fundamental. Vamos encontrar referências diferentes em cada um dos estados. Essas diferenças, elas decorrem de circunstâncias específicas que, ao longo do tempo, foram ditando o estabelecimento dessas metas, desses objetivos de aprendizagem. Com a introdução dos testes de fluência, mais recentemente, passamos a ter referências para as crianças, o que significava estar com uma alfabetização completa, muito discrepante entre estados e entre dimensões da alfabetização avaliadas. O que o INEP se propõe a fazer com essa pesquisa, além de suprir uma lacuna do próprio Instituto, que até aqui não havia ele próprio estabelecido uma proposta do que seria o desempenho adequado de uma criança alfabetizada, promover um entendimento
entre todas as redes, e, em especial, com os profissionais que atuam na alfabetização, sobre como devemos entender esse objetivo, como interpretar esse objetivo tão importante, que é uma das principais metas da administração do ministro Camilo Santana, uma das principais metas da educação pública brasileira, assegurar a alfabetização para todas as crianças ao final do 2º ano do ensino fundamental, meta anunciada na própria campanha pelo presidente Lula. Esse objetivo ele vai ser alcançado por meio da pesquisa que apresentaremos aqui. São quase 300 municípios que participarão desse esforço. Cada município indicando um profissional da sua rede que atua na alfabetização de crianças, que tem experiência na alfabetização, e reunidos nas 5 capitais que participarão dessa pesquisa, São Paulo, Porto Alegre, o secretário de Porto Alegre está aqui também, o Rio de Janeiro, desculpa, Rio de Janeiro não, Recife, Distrito Federal, nós vamos reunir 350 profissionais que atuam na alfabetização e vamos promover um grande entendimento nacional sobre o que desejamos que sejam, quais são as habilidades, quais são os conhecimentos, qual é o desempenho desejável ao final do 2º ano do ensino fundamental. Vamos trabalhar na dimensão da leitura, vamos trabalhar na dimensão da escrita e da fluência leitora. Para a Secretaria de Educação Básica, que promove as políticas de apoio às redes de ensino na alfabetização, será um insumo importante que o INEP oferecerá para o monitoramento das políticas. E será a promoção de um grande entendimento, mais do que fixar metas quantitativas que expressam em escalas de desempenho qual é o resultado desejável. Qualitativamente, nós vamos promover um grande entendimento nacional sobre o que esperamos ao final do 2º ano do ensino fundamental. Essa apresentação que vamos fazer hoje, esse é o movimento que iniciamos com essa pesquisa agora em abril, e a ideia é de que, em maio, nós tenhamos condições de entregar ao ministro, ao Ministério da Educação e a todas as secretarias de educação uma proposta de qual é o desempenho desejável nessas dimensões, passando pelo crivo dos especialistas, de diferentes pesquisadores e o crivo internacional, comparando com diferentes países, quais são as referências atuais para a alfabetização aos 8 anos de idade. Muito obrigado. Espero que atenda às expectativas de todos vocês o trabalho que nós vamos desenvolver. Senhoras e senhores, nós gostaríamos de convidar, neste momento, a coordenadora-geral do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, Clara Machado da Silva Alarcão. Neste momento, ela fará a apresentação da metodologia da pesquisa que será realizada. Por favor. Bom dia. Eu sou a Clara, eu gostaria de complementar a minha apresentação informando que eu sou pedagoga, então o tema da alfabetização me é muito caro. Oi, vamos passar o videozinho de abertura? Tem um vídeo antes. Poema para brincar, José Paulo Pães. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar se gastaram. As palavras não, quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam, como a água do rio, que é água sempre nova, como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos jogar de poesia? Bom dia.
depois, né, dessa linda introdução, retomar o tema da nossa pesquisa e ressaltando, né, a preocupação, a importância do tema da alfabetização para a administração pública no Brasil. Eu gostaria de começar introduzindo o tema da alfabetização com algumas evidências da BNCC. O que a Base Nacional Comum Curricular informa sobre a alfabetização para a gente. Primeiro, marcando o tempo dessa alfabetização. A BNCC indica que o esforço de alfabetização, a gente espera que as crianças estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental. E ela elenca algumas habilidades que estão envolvidas nesse processo, como a compreensão das diferenças entre escrita e outras formas gráficas, o domínio de convenções gráficas, o conhecimento do alfabeto, a compreensão da natureza alfabética do nosso sistema de escrita, decodificação de palavras e textos, e, por fim, né, uma consideração de porções maiores do texto, desenvolvendo fluência e rapidez na leitura. E a gente percebe que aqui a gente está tratando ainda de habilidades bastante básicas. Mas a BNCC indica para a gente que esse trabalho de apropriação do sistema de escrita alfabética, ele tem que se dar de modo articulado a outras habilidades de leitura e de escrita, e que esse aluno tem que estar envolvido em práticas diversificadas de letramento. E, após vasto estudo da BNCC, e com o desafio de, então, passar a avaliar a alfabetização de maneira alinhada à BNCC, a gente, no INEP, definiu como construto do que é avaliado em língua portuguesa no 2º ano do ensino fundamental, no âmbito do SAEB, como alfabetização. A alfabetização entendida como a apropriação do sistema de escrita alfabético de modo articulado ao domínio progressivo de habilidade de leitura e produção de textos com autonomia. E a gente faz isso a partir da avaliação dessas 10 habilidades que estão ali organizadas nos 3 eixos, né? A apropriação do sistema de escrita alfabética, leitura e produção textual. E a gente nota, então, que, a partir dessa avaliação, a gente consegue informar desde habilidades básicas de codificação e decodificação até habilidades mais sofisticadas que já prevêem a inferência, inclusive. E a gente também avalia a escrita de palavras e textos. A gente já aplicou os testes com base nessa matriz de referência nas edições de 2019 e 2021 do SAEB, e a gente divulga os resultados apoiado em escala de proficiência, para que a gente possa dar informações mais qualitativas sobre o que esse aluno que está sendo avaliado no SAEB é capaz de fazer. E essas escalas elas podem ser entendidas como réguas, que são construídas a partir dos parâmetros dos itens, e, uma vez que o item ancora em determinado parâmetro, a gente entende que as crianças com proficiência acima dessa posição têm maior possibilidade de acertá-lo, e as abaixo dessa posição, menor probabilidade. Nesse documento que a gente referenciou, a gente tem a descrição de todos os níveis, do que está previsto ali. A nossa escala para o SAEB 2º ano de língua portuguesa, foram descritos 8 níveis. E a gente ainda conta com nível abaixo de 1, que é um desempenho menor que 650, que são aqueles estudantes que, muito provavelmente, não dominam ainda as habilidades que foram testadas, aquelas que eu exibi para vocês agora mesmo. Então, a gente já consegue gerar médias de proficiência, a gente já tem uma escala de proficiência, mas como a gente pode informar mais e melhor? A gente, como o professor Palácios indicou, a avaliação da alfabetização ela é realizada não só pelo INEP, né? Os estados, muitos dos estados, têm avaliações próprias e, portanto, padrões e escalas próprias. E a gente viu, pelos resultados da última edição do SAEB, em 2021, quando a gente divulga
em 2022, quando a gente divulgou o resultado do SAEB 2021, né, que foi uma aplicação no contexto de pandemia, a gente percebe o quanto esse é um tema crítico para a educação brasileira. E, nesse contexto, o monitoramento da alfabetização na idade certa em âmbito nacional se faz indispensável. E, portanto, é fundamental definir quem é a criança alfabetizada, o que ela é capaz de fazer, que habilidades caracterizam essa criança como uma criança alfabetizada, para que a gente possa estabelecer diretrizes para uma política nacional de alfabetização das crianças. Tendo esse desafio em vista, o INEP, sob a liderança do professor Palácios, a DAEB, sob a liderança do nosso diretor Rubens, desenhou uma pesquisa para que uma pesquisa que envolve um conjunto de ações e que se inicia com uma etapa de consulta às professoras alfabetizadoras. Por quê? Não tem quem conheça melhor uma criança alfabetizada do que as professoras e professores que estão em sala de aula, trabalhando diretamente com elas. Então, a gente entende que essa é uma voz importante de ser ouvida quando a gente se propõe a definir, né, a entender quem é essa criança alfabetizada. Essa pesquisa tem entre seus objetivos compreender, em termos qualitativos, quais tarefas um aluno do 2º ano do ensino fundamental devidamente alfabetizado é capaz de realizar, estabelecer um padrão avaliativo para a alfabetização dos estudantes brasileiros e proporcionar subsídios, né, a missão maior do INEP, proporcionar subsídios para o planejamento e execução de políticas educacionais, nesse caso, especificamente, voltadas à alfabetização. Nessa fase inicial, a consulta às professoras alfabetizadoras ela vai se dar por meio de um método de análise por juízes denominado método Angoff. Então, a gente consulta um grupo de professoras alfabetizadoras, elas são as juízas, e elas fazem a análise de tarefas similares àquelas apresentadas no SAEB 2º ano, de LP, e elas se manifestam com base nas suas experiências, nos seus conhecimentos, sobre se esses estudantes alfabetizados os estudantes alfabetizados seriam capazes de realizar essas tarefas. A fim de planejar essa pesquisa nas minúcias e oferecer a melhor experiência e obter os melhores resultados, a gente já realizou um pré-teste dessa pesquisa no INEP, e a gente contou com a importante contribuição da Secretaria de Educação do DF, que indicou professoras para trabalhar com a gente. Parte dessas professoras estão aqui com a gente hoje, assistindo essa divulgação, e eu gostaria de agradecê-las pela importante contribuição. Foi um dia muito intenso de trabalho. Num domingo, que elas disponibilizaram para esse importante propósito, e que, apesar de exaustivo, a equipe do INEP, a gente saiu de lá ansioso para expandir essa pesquisa, ansioso pelas próximas aplicações. Muito obrigada, professoras. E qual é o perfil dessas professoras que participaram e participarão conosco nessa pesquisa? Todas as capitais e outros estados, outros municípios populosos e com destaque no IDEB vão estar representados nessa pesquisa, as 27 UFs representadas nessa pesquisa. E essas professoras, elas atendem aos seguintes critérios: formadas em pedagogia, com experiência docente mínima de 5 anos em turmas de alfabetização, com atuação em turmas de 2º ano do ensino fundamental no ano letivo de 2023 e reconhecimento da qualidade do seu trabalho como alfabetizadora pela comunidade escolar. Então, do INEP, a gente enviou um convite às secretarias municipais que estarão participando, e municipais porque a gente sabe que o trabalho no 2º ano, né, está majoritariamente sob responsabilidade dos municípios. Então, a gente enviou um convite aos municípios selecionados e pediu que as secretarias
indiquem essas professoras. Pode ser professor também, tá, gente? A professora aqui é que a gente sabe que nós somos a maioria em sala de aula. E, então, a gente vai contar com 341 professoras alfabetizadoras, representantes de 291 municípios, e a gente vai conduzir essas aplicações concentradas em 5 capitais-sede, uma por região. Então, Belém, Recife, Brasília, São Paulo e Porto Alegre. Então, todos os municípios do Norte todos os representantes dos municípios do Norte vão participar da aplicação em Belém. Todos os representantes dos municípios do Nordeste participam da aplicação em Recife. E assim vai. No período previsto de 15 a 23 de abril. Então, está chegando. E, após essa coleta de informações muito valiosas, esses resultados do ONGOF vão ser analisados em painel de especialistas, e os especialistas aqui não só os acadêmicos, os pesquisadores, mas, claro, também as professoras alfabetizadoras, e darão subsídios para a determinação do ponto de corte na escala do SAEB segundo ano, que indica o estudante alfabetizado. Então, hoje, a gente tem lá na escala os nossos 8 níveis, e a gente descreve em cada nível que o estudante provavelmente é capaz de fazer naquele ponto. E, a partir desse estudo, junto, claro, a outras evidências relevantes, né, parâmetros psicométricos dos itens, matriz e escala da avaliação, estudos sobre fluência e complexidade textual e referências internacionais, a gente vai conseguir definir, em termos qualitativos, quem é essa criança alfabetizada, o que ela é capaz de fazer, e a gente vai conseguir indicar, por fim, na escala do SAEB, qual é o ponto que indica essa alfabetização, né? A partir de que ponto, naquela escala, a gente identifica que esse estudante, essa criança, está alfabetizada. E essa é uma informação de grande valor para as políticas públicas, para que a gente possa monitorar o panorama nacional e melhor agir para que a gente alcance, né, um padrão desejável nacionalmente. Com isso, eu concluo a apresentação da pesquisa. Espero que tenha ficado claro. E a gente vai interagir bastante ainda nessa pesquisa, que é bastante ampla, né? A gente vai estar conversando muito com estados, municípios, estaremos nas regiões muito em breve, conduzindo essas aplicações. Muito obrigada e bom dia. Sim, muito bem. Para a sequência das falas, nós convidamos a falar o vice-presidente da Undime e também dirigente municipal de educação de Ibaretama, Ceará. Com a palavra, Lécio Costa Lima. Bom dia a todas e a todos os presentes. Gostaria de saudar a pessoa do nosso ministro da Educação, o Camilo Santana, nosso senador lá do Ceará, nosso ex-governador. Saudar também o meu amigo Manuel Palácio, o presidente agora do INEP. Saudar o meu ex-presidente, do Conselho Nacional da Educação, por 4 anos foi meu presidente lá no Conselho Nacional da Educação, o Lisa Cury, e saudar aqui a nossa querida Elva Paranaguá, ela é a única que concede a Undime. Sabia, Camilo? Foi um pleito o ano passado que a gente conseguiu incorporar o nosso estatuto. Era um pleito antigo do Distrito Federal de fazer parte da Undime, porque eles têm a responsabilidade da oferta da educação infantil e do ensino fundamental, e queria estar presente mais de perto nessas discussões na Undime. Então, ela é a nossa ponte entre o Concede, a Undime e a Elvia, né? Que bom, Elvia. Então, saudar a todos à mesa, é um prazer estar aqui presente. Estou representando aqui o nosso presidente Luiz Miguel, que está nesse momento fora do país, numa missão aí,
e eu estou aqui com a incumbência de representá-lo. Gostaria de saudar os nossos presidentes regionais da Undime, que estão todos aqui, né? A Maristela, que representa a região sul do país, né? A professora Francinete, que representa a região norte. Tivemos recentemente, Camilo, em Tocantins, um grande encontro da região norte, com mais de 500 secretários da região norte para discutir a pauta específica da região norte do país. Foi um momento rico e único da região norte que aconteceu há 2 semanas atrás, né, Francinete? E ela foi a grande orquestradora desse movimento. Saudar a Luísa Aurélia, né, lá do Ceará também, a secretária de Crateús, que também que está representando o Nordeste, ela é a vice-presidente da região Nordeste hoje. Né. Saudar o Guerindo, né, que representa a região Centro-Oeste, o presidente da região Centro-Oeste. E o Luiz Miguel não está aqui, representa o Sudeste, mas estamos aqui, o Sudeste bem representado, com o Padula, né, o secretário da Educação de São Paulo, né, que também pode estar aqui representando a região Sudeste também. Né. Dizer assim, da importância desse momento, a gente já teve um momento com o Manuel Palácio, né, e o Luiz Miguel, estivemos lá visitando o INEP, conversando já um pouco, adiantando sobre essa pesquisa, já demos algumas pinceladas na contribuição da metodologia. Saudar também a Márcia Campos, né, coordenadora lá da SEDU, que eu tive o privilégio de trabalhar na equipe da Márcia. A Márcia, quem não conhece, ela é uma das fundadoras do PAIC, né, então alguém que entende a alfabetização nessa sala aqui se chama Márcia Campos. Né, foi um prazer enorme fazer parte da equipe da Márcia, né, coordenando o eixo da avaliação no PAIC, lá no nascedouro da política do PAIC no Ceará, né, que hoje é o PAIC Integral. Né. Conceição, minha ex-coordenadora, cadê Conceição? Conceição Ávila, né, foi coordenadora da avaliação, né, um prazer estar revendo só gente boa nessa sala. Né. E dizer, sim, Camilo, da importância dessa pesquisa para nós, da Undime, para nós que fazemos parte dos municípios, né, já recebi um cartão amarelo aqui do tempo, né, mas, assim, de fato, né, Palácio, quando a gente esteve visitando os Estados Unidos juntos, a gente viu a importância de se definir padrão de desempenho antes de se definir as avaliações. É um pouco do que você vai fazer agora em relação à questão da alfabetização, porque essa questão de você conhecer, de fato, o padrão de desempenho esperado da criança é fundamental para nortear tanto as questões curriculares, né, a partir da BNCC, a fazer esse alinhamento com a BNCC, como também alinhar a questão da definição da política nacional de avaliação da alfabetização. Né? E dizer, assim, em relação a... Você falou muito bem, essa questão de buscar esse alinhamento com a BNCC é fundamental, sobretudo, Camilo, porque a BNCC, o TIV e o CURI, nós tivemos lá na aprovação né, da Base Nacional Curricular, e a gente sabe a mudança, uma das maiores mudanças que foi muito polêmico foi essa questão da mudança do foco da alfabetização, né, Guri? Então, naquele momento lá, era aquela grande polêmica de colocar no 2º ano o foco da alfabetização da criança, porque as diretrizes curriculares nacionais anteriores sinalizavam para o 3º ano do ensino fundamental. Então, essa mudança, né, é uma mudança estratégica, né, uma mudança estratégica para nós, o Ceará, com a professora Isolda, desde 2007, a gente já tinha isso muito claro, que a gente queria que nossas crianças fossem, de fato, alfabetizadas ao término do 2º ano. Então, muito antes da BNCC, a gente já tinha muita clareza dessa leitura, e essa é uma das mudanças estratégicas no processo de alfabetização introduzidas pela BNCC. Né? E essa pesquisa, Manuel, ela vem colaborar em dar mais clareza ao que se pretende com a BNCC. Né? E aí, o mais importante dela, deixei aqui por penúltimo, é essa escuta aos professores, né? Que não vai ser uma coisa feita pela equipe do INEP, sozinho, né, no gabinete fechado, mas vai ser algo que vai ouvir quem está lá alfabetizando crianças no dia a dia. A gente sugeriu que pegasse os melhores municípios, né, para o Palácio, pegasse os municípios que têm os melhores índices de alfabetização na escolha, municípios grandes, médios e pequenos, porque são realidades diferentes de alfabetizadores de um município grande para um alfabetizador de um município pequeno, que fosse muito bem estratificada essa amostra dos 341 professores, onde se colocou à disposição para garantir a mobilização para que todos os professores selecionados desses municípios estejam presentes, colaborando com essa pesquisa. E, por último, Camilo, para finalizar aqui, a gente gostaria de reiterar, já que o foco aqui é a alfabetização. Manuel Palácio não vai gostar do que eu vou dizer, não, mas eu vou dizer, né?
Nós, da Undime, temos um pleito, naquela carta que a gente fez para a equipe de transição, que chegou ao teu conhecimento, né, a gente tem um pleito da retomada da avaliação do segundo ano incorporada ao SAEB. Né? Ela foi interrompida, a ANA, nós tivemos 3 execução da ANA, né, que é a Avaliação Nacional da Alfabetização, no governo passado da presidente Dilma. Essa pesquisa foi interrompida, essa avaliação foi tirada do SAEB e foi substituída por essas avaliações amostral que você colocou nas duas últimas edições do SAEB, mas não nos representa e não acrescenta em nada. É um dinheiro jogado fora, porque eu não preciso de resultado amostral do nível de alfabetização das crianças por estado. Eu preciso do nível de alfabetização de cada escola e de cada município. Eu preciso desse diagnóstico de cada unidade escolar. Então, assim, é onde me reafirma esse pleito para a gente retomar a questão da avaliação nacional da alfabetização. Fiquei feliz com o programa, né, Alfabetiza Brasil, e que no bojo desse programa a gente possa estar retomando, Camilo, a avaliação censitária de todas as escolas, que seja incluído não só o 5º, 9º e 3º ano do ensino médio, mas que seja incluído também o 2º ano, né, para que a gente possa ter uma medida confiável, né, na Selva, né, uma medida comparável, ela também é da área de avaliação também, né, a gente precisa ter isso inserido dentro e coordenado pelo SAEB. Então, é um pleito nosso que a gente não poderia perder essa oportunidade de estar reafirmando que é um pleito não do Alessio, não do Luiz Miguel, mas é um pleito de todos que fazem parte da Undime, né, os 5.568 municípios brasileiros, almeja para a retomada da avaliação, da alfabetização dentro do Sistema Nacional de Avaliação, que é o SAEB. Né? Então, muito obrigado, desculpe o tempo aí. Seguiremos ouvindo agora o presidente do Conselho Nacional de Educação, com a palavra Luiz Cury. Pronto. Muito obrigado. Eu queria saudar o ministro Camilo Santana, queria também cumprimentar o meu amigo Alessio, né, que, de fato, já tivemos uma longa trajetória no curso de educação, né, eu continuo lá, mas vamos ver se nos encontramos no futuro, a professora Elvia, também representando a CONSED, secretária aqui do Distrito Federal, e o meu queridíssimo amigo Manuel Palácio. Queria também saudar todos os professores aqui, que são a imensa maioria da plateia, né, e dizer que na época mais difícil desse país, da pandemia, vocês foram, com seus colegas, as responsáveis pela manutenção do aprendizado escolar. Então, muito obrigado pela presença e o nosso reconhecimento permanente, mas também os poucos professores aqui, os dirigentes do Ministério da Educação. Vou falar rapidamente 2 coisinhas. A primeira é que a intencionalidade da avaliação já nos ensinava, não é, Manuel Palácios, na sua longa trajetória nessa área, não pode parar no diagnóstico, ela tem que avançar para a proposição de políticas. Né? E eu me refiro aqui, numa política especial, né, já que trata-se de um significante de muitos significados da avaliação, eu me refiro aqui ao significado referente à formação de professores. A avaliação tem um papel fundamental na formação de professores na educação superior. A avaliação da alfabetização mesmo, não é, deve interagir fortemente com esse processo, como também deve interagir com esse processo o conjunto de professores da escola básica, o conjunto de professores que atuam, né, na educação infantil. Isso é fundamental, esse aprofundamento do relacionamento entre pesquisa e avaliação e a permanente ocupação do espaço da escola básica na educação superior, na formação e vice-versa, não é, como diria o Alexandro recentissimamente, não se trata de visitas, né, mas se trata de convívio, de construção coletiva e conjunta. Isso é fundamental para que a gente consiga combater uma das 7 pragas da formação superior, que é a segmentação permanente em todos os níveis e instituições, não é, muitas vezes provocada pelas próprias instituições, outras vezes por grupos. É fundamental que nós passamos a integrar a formação de professores, né, colocando na mesma perspectiva os professores desde a educação infantil, os alfabetizadores, não é, os de ensino fundamental, os de ensino médio, para que a gente consiga, não é, dar a noção para a escola, não é, de acompanhamento completo e de preocupação coletiva com a trajetória dos estudantes. Esse é um aprendizado das ECNs que o CNE teve
né, com a sociedade, com especialistas, com todos que participam do processo de diretrizes curriculares, e eu queria ressaltar a relevância, né, das conclusões dessa avaliação para também o aperfeiçoamento e o ordenamento da formação de professores alfabetizadores. Parabéns, Palácio, parabéns, ministro. Era só isso que eu queria falar. Incrível, não falei nem um minuto. Passaremos a ouvir, senhoras e senhores, a secretária de Estado de Educação. Bom dia a todos e a todas presentes aqui. Serei bastante breve também, mas não posso iniciar minha fala, ministro, em quem eu saúdo toda a mesa, sem fazer minha audiodescrição, até em respeito aos 6 milhões de pessoas nesse país que são cegas ou de baixa visão. Eu sou Elvia Paranaguá, secretária de Educação do Distrito Federal, tenho 1,61 m de altura, cabelos grisalhos na altura do ombro, estou vestida num terninho azul marinho com detalhes em branco, tenho 64 quilos, estou precisando perder uns 2 quilinhos, e uso óculos redondinhos e estou com um batom vermelho. Um lencinho no pescoço de bolinha azul marinho com branco. Então, esta sou eu. Quero começar parabenizando a Clara pelo seu trabalho aí à frente, esse trabalho conduzido por você, Clara, e dizer que eu estou muito feliz, estou vendo as 4 professoras do Distrito Federal, alfabetizadoras aqui, junto com a nossa subsecretária, diretora de avaliação, subsecretária de Educação Básica, IEDES, professora IEDES, e dizer que elas é que vão tocar o projeto. São os professores e as professoras alfabetizadoras que têm que realmente serem ouvidos nesse país, porque a construção começa por quem implementa, nunca de cima para baixo. Então, parabéns, Clara. É lá que a gente sabe aonde o sapato aperta. Então, parabéns ao MEC, o Distrito Federal se coloca inteiramente à disposição. A gente gosta muito de fazer as pilotagens do MEC pela proximidade, né? E por acreditar que nós precisamos avançar muito nas políticas públicas, principalmente nesse problema que hoje é do país, que é a criança chegar no 2º ano e não está alfabetizado, chegar no 5º ano e não está alfabetizado, chegar no ensino médio sem estar alfabetizado. Então, é um problema que nós temos que cortar na origem. Então, como nós somos Estado, município e capital, 3 em 1, a gente sempre se coloca à disposição, porque atendemos da creche até a universidade. Então, obrigada a todos, parabéns ao MEC, parabéns ao INEP, na pessoa aqui do secretário Palácios, e vamos em frente. O recadinho do Concede é ouvir-nos, porque nós é que vamos implementar as políticas nos estados e municípios. Muito obrigada. Com a palavra, o ministro de Estado da Educação, ministro Camilo Santana. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, queria saudar a todos e a todas e queria iniciar minha saudação cumprimentando as nossas 4 professoras aqui do Distrito Federal, a professora Merine Balbino, cadê ela? Merine, a Márcia Rodrigues, a Andresa Linha da Silva Cruz e a Adriana Brito de Oliveira. Bom, em seus nomes, eu queria cumprimentar todos os professores e professoras da rede pública desse país, pedindo a salva de palmas a todas elas aqui. Em nome... Bom, eu queria cumprimentar aqui o nosso presidente do INEP, Manuel Palácio, em seu nome toda a equipe do INEP. Eu sempre digo que o INEP é o coração do Ministério da Educação, porque nenhuma política pública, nenhuma ação de governo, ela é construída sem informações, sem números, sem dados, sem planejamento. Portanto, para mim, o INEP é o grande coração que orienta as nossas políticas públicas nesse país. Queria cumprimentar, e de forma muito especial, a secretária de Educação do Distrito Federal,
a Élvia, e em seu nome, Élvia, todos os secretários estaduais, você que representa a União, Estado e município, mas cumprimentar todos os secretários estaduais de educação desse país, cumprimentar o Luiz Cury, presidente do Conselho Nacional de Educação, em seu nome, Luiz, todos os nossos conselheiros, a importância que tem o Conselho na definição e na construção de políticas para esse país, da educação. Cumprimentar o Alessio, ele que representa aqui a Undime, em nome de todos os secretários municipais de educação desse país, Alessio. Cumprimentar também aqui presentes as minhas secretárias, elas só tem mulheres aqui hoje, a minha grande maioria são mulheres. Primeira secretária Zara Figueiredo, secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, secretaria recriada nesse governo. Aliás, ontem foi o Dia Internacional pela Eliminação da Desigualdade Racial, tanto a Zara que representa essa missão da gente reduzir as desigualdades de gênero, raça nesse país, que ainda são enormes. Cumprimentar também aqui a nossa secretária Denise, secretária de Educação Superior, secretária Helena, secretária de Regulação, e em seus nomes cumprimentar aqui toda a equipe do MEC. Bom, cumprimentar o secretário municipal de Educação de São Paulo, Fernando Pádula, obrigado pela presença, Fernando. Cumprimentar a secretária municipal de Educação de Porto Alegre, a Sônia Maria, obrigado. Cumprimentar a secretária executiva da Secretaria Municipal do Recife, a Ana Coelho. Cumprimentar também aqui a Juliana Leitão, que representando aqui o secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro. Obrigado pela presença. Bom, também cumprimentar aqui o Guerino, presidente da Undime. É Guerino Périus. Nome bonito. Cumprimentar aqui ele que representa aqui a Undime de Mato Grosso do Sul, e todos os dirigentes da região de educação daquela região. Cumprimentar a Francinete, presidente da região norte da Undime. Cumprimentar a Maristela Ferrari, também da região sul da Undime, aqui presente. Obrigado. Cumprimentar a Luiz Aurélia, representando aqui a Undime, da região nordeste. E seus nomes, todos os secretários, novamente, todos os secretários municipais da educação. Cumprimentar a Clara Alarcão, que é a coordenadora geral do Sistema de Avaliação da Educação Básica. Cumprimentar também a Fernanda Vilas Boas, que representa aqui a CAPES, e também, de forma muito especial, cumprimentar aqui a nossas conterrâneas cearense, a Márcia Campos e a Conceição, que tem um papel importante na história do Programa de Alfabetização da Idade Certa no Ceará. E cumprimentar toda a imprensa aqui presente e nossos internautas que estão acompanhando aqui virtualmente os participantes nesse encontro. Bom, a minha palavra aqui, primeiro dizer que a missão que foi nos dada pelo presidente Lula eu sempre digo que o presidente escolheu um slogan, para mim, representa um momento importante desse país, que é união e reconstrução. Precisamos unir o Brasil em torno da defesa da democracia, da defesa das pessoas, de igualdade social, de melhoria de qualidade de vida do nosso povo, e reconstrução de muitas políticas públicas que foram desmontadas, reconstrução do diálogo, do respeito, e para mim a educação é a base de qualquer sustentação de um país que quer se desenvolver com justiça social, com responsabilidade, com transparência e melhorando a vida do povo que mais precisa nesse país. O Brasil é um dos países mais desiguais do planeta. E não há outro caminho, a história tem mostrado isso, que é através da educação que se constrói bases sociais de justiça social em qualquer parte do mundo. E a democracia é a base, é o pilar para tudo isso. Portanto, a nossa missão aqui no MEC, nesses primeiros 100 dias que o presidente tem nos colocado como missão de reconstruir algumas políticas, corrigir, como nós fizemos já no Programa Nacional de Alimentação Escolar, que há quase 6 anos não era reajustado. Nós sabemos que o Brasil voltou a estar no mapa da fome, né? Nós tiramos o Brasil do mapa da fome em 2014 e o PNAE é reconhecido pela FAO como um dos programas importantes que tirou o Brasil do mapa da fome em 2014. A gente sabe que tem municípios no interior desse país que, às vezes, a única alimentação que a criança faz é quando vai à escola.
Portanto, é preciso reforçar, fortalecer esse programa, e uma das ações importantes pela sensibilidade do presidente foi garantir um reajuste acima da inflação nos últimos anos, para que a gente possa garantir o apoio aos municípios cearenses já anunciados pelo presidente da República. Depois está aqui o representante da CAPES, sabe que o CUR a importância para um país da pesquisa, da iniciação científica, da inovação. E também foi uma ação importante não só da ampliação das bolsas nesse país, nas nossas universidades, mas também das bolsas de permanência e ampliação das bolsas. Já ampliamos mais de 50 mil bolsas de iniciação científica, a bolsa de doutorado e mestrado, também com uma ação importante já nesses primeiros meses de governo. Vamos, em breve, meus caros representantes da Undime, anunciar também o reajuste no Programa Nacional de Transporte Escolar. A gente sabe que é uma reclamação muito forte também dos prefeitos, que sabem a necessidade dessa política para garantir o acesso aos nossos crianças e jovens às escolas brasileiras. Depois, retomar todas as obras paralisadas nesse país. Nós, através do FNDE, nós já estamos colocando em dia o pagamento das obras conveniadas com prefeituras e estados. Vocês terem uma ideia, estamos pagando nesse momento a segunda parcela, isso equivale a quase mais de 600 milhões de reais. Isso significa praticamente o mesmo valor pago o ano inteiro de 2022 pela FNDE aos municípios e estados brasileiros. Nós queremos, o presidente quer que todas as creches e escolas desse país sejam concluídas e entregues às crianças e jovens desse país. E agora, assim que o presidente retornar da China, nós vamos assinar uma medida provisória, meus caros secretários municipais e estaduais de educação, onde nós vamos, as mais de quase 3.600 obras que estão paralisadas e inacabadas nesse país, nós vamos retomar todas, aliás, dar as condições para que todos os prefeitos possam retomá-las, corrigindo os valores das obras e também permitindo repactuar os convênios ou os pactos realizados, muitas vezes deles já suspensos, ou que muitas vezes o prefeito precisa devolver o dinheiro da obra, mesmo que a obra dê 80%, ele precisa devolver, isso é um absurdo. Então, nós vamos resolver esse problema em breve, anunciando essa medida provisória, essa ação, com os recursos já garantidos também pelo presidente da República. Da mesma forma, Cury, que em breve também o presidente vai anunciar a recomposição orçamentária para as nossas universidades públicas, federais, institutos federais também, e a retomada das obras também que estão paralisadas e inacabadas. Portanto, um conjunto de ações importantes nesses primeiros meses de governo, como também a abertura do diálogo. Eu sempre digo que o MEC abriu as portas para o diálogo. Eu fui governador de um estado durante 8 anos, e nos últimos anos eu sei o quanto foi difícil construir qualquer política pública nesse país, o MEC sem diálogo, sem o protagonismo que precisa ter o Ministério da Educação como um grande articulador, como um grande maestro das políticas públicas desse país. Portanto, dizer que as portas do MEC estão abertas para o diálogo, para a construção. Nenhuma política pública pode ser construída sem ser dialogada e construída com todos, principalmente com os municípios e estados, que é onde está no dia a dia, onde estão as matrículas das nossas crianças e jovens brasileiros, e é no dia a dia que vocês vivenciam as dificuldades, as angústias, os problemas que vocês enfrentam no dia a dia nesse país, em todos os municípios desse país. E nós estamos construindo novas ações para, a partir dos 100 dias, o presidente da República anunciar para esse país. Compromisso público em campanha do presidente de olhar para a educação básica brasileira, focar, priorizar a educação básica, porque é o início da vida das nossas crianças e jovens nesse país. E nós estamos já, vamos meus caros representantes da Undime e do Conselho, discutir cada uma delas com vocês. Nós estou apenas aguardando a autorização, porque há um pacote de ações, por exemplo, um dos programas que nós estamos construindo é a questão da ampliação do tempo integral nas escolas brasileiras. Isso vai exigir indução, apoio técnico, apoio financeiro, investimentos por parte do Ministério da Educação, mas vai ser uma grande política importante para o avanço do tempo integral nesse país, como também a conectividade. O presidente quer que todas as escolas até o final do seu governo tenham conectado, não é só conectada com a internet, conectadas que permitam uma conectividade para o ensino pedagógico, né? É a conectividade pedagógica que nós estamos
chamando, e não só com a internet, mas com toda a estrutura interna, com equipamento, com computadores, com acesso a alunos e professores na rede pública estadual, para aperfeiçoar e complementar aprendizado e o ensino em todas as escolas públicas brasileiras. Enfim, políticas que possam garantir a permanência dos jovens nas escolas, né? Nós precisamos acabar com essa evasão e perder esses jovens que estão abandonando a escola. O ano passado nós tivemos mais de 1.043.000 crianças e jovens fora da escola no nosso país. Nós não podemos permitir isso, nós não queremos perder mais nenhuma criança e nenhum jovem fora da escola. Portanto, precisamos garantir que seja uma escola criativa, atrativa, permitir condições que possam garantir a permanência desse jovem e dessa criança na escola pública desse país. E uma das grandes políticas, que talvez seja uma das prioridades nossas nesse governo do presidente Lula, é um grande programa de alfabetização das nossas crianças, que é o motivo que nós estamos aqui hoje iniciando esse processo. Nós, na construção interna ainda do Ministério da Educação, desse programa, baseado nas experiências já exitosas de vários estados, nós não precisamos inventar roda, nós temos experiências exitosas em vários estados, em vários municípios desse país. Nós precisamos transformá-las isso em políticas nacionais, em políticas e o papel do MEC é coordenar, induzir essa política, mas a gente considera que, na discussão interna, Palácio, a gente avaliou que era importante definir padrões de definição do que representa uma criança alfabetizada no final do segundo ano. No último dado do SAEB de 2021, das 2.800.000 crianças, apenas pouco mais de 30%, 38% dessas crianças tinha condições de aprendizagem adequada da língua portuguesa, ou seja, 61%, quase 62% baixo padrão de qualidade de aprendizado da língua portuguesa. Isso significa que a gente está comprometendo, quando a criança, na idade certa, não aprende a ler e escrever, a gente compromete todo o ciclo evolutivo dessa criança na educação básica. É só ver a distorção, seriedade ao longo dos anos, né? Nós chegamos ao final dos anos do ensino fundamental, quando uma distorção de 18,5% de idade séria das nossas crianças. E entra no ensino médio com acima de 22% de distorção de idade séria. E há uma distorção também regionais e estaduais. Tem estado que tem distorção de 35% e estado com distorções de 6%. Isso mostra que nós não temos uma política unificada, uniforme para o país. Então, quando a gente pergunta, o dado do PNAD, do IBGE, pergunta aos pais se seus filhos sabem ler e escrever após o término do segundo ano, mais de 40% dizem que não sabem ler e escrever. Quando ele pergunta para os mais pobres, mais de 50% da resposta dos pais dizem que não sabem ler nem escrever. Então, para nós estamos construindo uma política que o próximo passo será convidar todos os secretários estaduais para uma reunião, para a apresentação da proposta, depois convidar todos da Undime, e aí não vai dar para convidar todos os secretários municipais, que são muitos, mas os representantes, para que a gente possa apresentar e vocês puderem dar o feedback, né, de sugestões, das críticas, das opiniões, como a gente pode aperfeiçoar, porque isso é um processo dinâmico, e que a gente possa garantir a melhor qualidade de um programa e o regime de colaboração intenso. Esse vai ser também o meu papel, visitar todos os estados, conversar com os governadores, conversar com os prefeitos, porque se não tiver a liderança do governador, do prefeito, do secretário municipais, estaduais, porque é importante a liderança, mas é lá no chão da escola onde está todo o movimento que nós precisamos fazer de integração, de fortalecimento das políticas e de valorização também dos nossos professores da rede pública nesse país. Portanto, essa pesquisa ela vai nos dar um norte, porque existem escalas, Palácio, você que é o nosso especialista, mas existem escalas e padrões de desempenhos próprios que esses estados criaram. Nós precisamos uniformizar esses padrões para que a gente possa construir essa política nacional em todas as 27 federações do nosso país. Essa amostragem vai envolver 291 municípios brasileiros, 5 capitais representando todas as regiões do nosso país,
vai envolver mais de 300, quase 350 profissionais, professores e profissionais da educação. Portanto, vai nos permitir dar um norte inicial nessa política, meu caro Alessio, meu cara Elvia, para que a gente possa nortear as nossas ações e que o presidente está ansioso já para depois do dia 10 de abril a gente poder... mas nós só vamos fazer isso a partir do diálogo, da construção com cada um de vocês nessa política importante, não só da alfabetização, do tempo integral, da conectividade, da permanência, numa política de permanência de apoio aos estudantes brasileiros. Então, tudo isso nós vamos discutir de forma dialogada, pactuada, consensuada, para que a gente possa garantir. O único nosso objetivo é garantir a qualidade da educação pública dos nossos crianças e jovens brasileiros. Esse é o nosso grande objetivo, todos nós estamos reunidos aqui nessa sala hoje. Estou muito feliz, parabenizar o INEP pela coordenação desse trabalho, toda a equipe do MEC, todos os secretários dos nossos municípios brasileiros e estaduais, e agradecer mais uma vez a minha homenagem sempre a todas as nossas... Aliás, eu tinha anotado aqui, Alessio, você cobrou aqui a avaliação censitária do segundo ano. Nós temos uma proposta nessa inclusive, vamos querer também avaliar a fluência também, das nossas crianças. E o programa também não vai... A ideia é que a gente possa garantir a aprendizagem no segundo ano, mas também, por conta da pandemia, nós tivemos problemas aí de aprendizagem que afetou as séries seguintes, na educação básica brasileira. Então, um conjunto de propostas que, em breve, já estou pedindo aqui que a nossa equipe possa reunir, convidar os secretários das entidades para que a gente possa apresentar e já iniciar um trabalho de pactuação em relação a esse programa. No mais, agradecer, parabenizar e viva a educação pública desse país. Muito obrigado. Está encerrada esta solenidade. A todos um ótimo dia. Até uma próxima ocasião.